Vê só, cristiano e cristiana, essa questão do evangelho de ontem, de hoje, eu sei que realmente é difícil, como vocês me disseram, entender essa palavra, né? Quando Jesus diz assim que depois que o irmão tem alguma coisa contra a gente, isso já indica, né, que na vida é assim mesmo, a gente às vezes se desencontra com as pessoas. E Jesus propõe esse passo. Primeiro, fala com a pessoa. É como quando a gente, para rezar, que Jesus disse, né, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com ele. Então a gente olha, o rosto no rosto, olhos nos olhos. Se não deu para superar ainda a dificuldade, Jesus disse, chama duas pessoas. Se não, envolve a comunidade. Olha só o progresso, o processo, não é, para perdoar. Isso é para ficar claro para a gente que superar uma dificuldade e perdoar não é uma coisa assim que é de um estalo. Às vezes não, precisa dar tempo ao tempo para superar uma mágoa que está no coração, etc. E depois Jesus diz assim, se ele não quiser dar ouvido, mesmo a igreja, a comunidade, a assembleia que se reúne, seja tratado como um pagão. Aí se a gente for pensar no estilo de Jesus, olha, Jesus o que é que disse assim, capítulo 5 de Mateus, 38 em diante, diz que, lá concluindo esse passo, que Deus ele manda o sol para justo, para injusto, e que se uma pessoa só saudar a quem o sauda, qual é a diferença que saúda? Qual é a diferença que está tendo entre ele e um pagão, entre ele e um publicano? Então a comunidade que para quem Mateus escreve o seu evangelho está sendo chamada a pensar nisso, que às vezes ela é uma comunidade que se pensa superior aos outros, né? Mas deve pensar realmente na relação para superar em bondade aquilo que às vezes a gente critica nos outros. Portanto, Deus manda o sol para bons, para maus, a chuva para justos e para injustos. Então, esse é o estilo que a gente deve aprender, porque diz, sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Depois, se a gente vai olhar na vida de Jesus, como foi que Jesus tratou os pagãos? Não é? Quando chegou o centurião romano, foi que ele disse, eu não encontrei uma fé tão grande em Israel. Um judeu não faz um elogio a desse a fé de um pagão que é um idólatra e todas essas coisas. No domingo próximo a gente vai ver Jesus que vai dizer àquela mulher cananeia, não é? Vai, seja feito conforme a tua fé. Então Jesus vê que existe fé no meio dos pagãos. Então se a gente for dizer, vamos tratar como Jesus tratava os pagãos e os publicanos, como foi que ele tratou Zaqueu? Entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa de Mateus. Então o jeito, o estilo de Jesus em relação a pagãos e publicanos é um tratamento de abertura. Jesus em relação a quem era um pecador público, ele demonstrou sempre o carinho e a misericórdia de Deus. E o evangelho de hoje, né, quando Pedro quase que quer dar um limite para perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, né? A Bíblia fala que mesmo um santo pega muitas vezes, 7 vezes durante o dia. Então, quando Pedro está apresentando a Jesus uma espécie de limite para o perdão, Jesus o convida para a superação. Já a palavra perdão, esse significa um prefixo que serve para aumentar a importância das coisas, né? Se a gente colocar um SU na frente desse per, a gente tem o super. Então quando a gente diz assim, foi uma super festa, hoje em dia já diz até uma mega festa. Super significa uma coisa grande, uma coisa que supera. Então Jesus convidou a Pedro a superar aquele limite que ele estava dando para perdoar, dizendo, não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7, que era o que Pedro tinha dito, vezes 10 dá 70. 10 é o número dos mandamentos da lei de Deus. Então, já seguindo os mandamentos, a gente consegue já evitar tanta coisa e ir na linha do bem. Depois, Jesus vai dizer 70 vezes 7. 7 é um número que na Bíblia também fala dos dons do Espírito Santo. Então, somente quando a gente segue a lei de Deus que está dada no Espírito Santo, que é uma lei interior, a gente vai conseguir superar os limites para perdoar. Mas Jesus diz assim também, né? Meu Pai vai tratar com muito rigor aqueles que não perdoarem os irmãos, que não perdoar o outro de todo o coração. Aí a gente pensa assim, mas o coração da gente precisa ser transformado para a gente conseguir perdoar. Porque no fundo, com o meu coração eu não consigo, com a minha natureza humana sozinha eu não consigo. Eu preciso da ação de Deus em mim. Então a gente vai ter que pedir assim, dai no Senhor um coração novo.
porque Jesus diz na Bíblia, né, o Pai fala em Ezequiel: arrancarei do peito de vocês o coração de pedra, no lugar eu colocarei um coração de carne. O coração de carne foi dado a gente no dia do batismo da gente, que é o coração de Cristo. A gente recebeu a vida de Cristo da gente, o coração de Cristo na gente. E é só com o coração dele que a gente aprende a perdoar. Aí a gente vai ser como ele foi ali no alto da cruz, que disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas retomando, o perdão exige um processo, não é uma coisa simples. A gente até precisa de tempo, né? Precisa aí esses passos pequenos, primeiro com a pessoa, às vezes com a mediação de outros, com a oração da comunidade, ou seja, para perdoar é preciso também rezar. Então, a gente a cada dia reza o Pai Nosso, dizendo a Deus que nos perdoe, e Deus nos perdoa. Então, o importante é que agora também a gente, cristiano e cristiano, aprenda a viver a oração que a gente faz, perdoando a quem nos ofende, dando tempo também para que isso amadureça em nós.